Muito bem, 6h15 aí no Brasil, 11h15 aqui na Espanha. E a gente vai começar mais um papo reto comigo para falar sobre temas importantes. Vamos aguardar que o pessoal chegue e que o meu convidado também apareça por aqui para a gente começar esse papo reto da quinta-feira. Muito bem, professor Manuel. Estou aguardando aqui o pessoal chegar para a gente poder começar. Já vou te convidar. Professor Manuel Barbosa, há quanto tempo que eu não te vejo? Meu grande amigo, meu companheiro de muitas batalhas aí em Goiás. Boa tarde. Boa tarde, já boa noite, né? Aqui é o Hugo, um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho o prazer, né, de já termos anos de amizade, eu acompanhando o seu crescimento enquanto pessoa, mas também enquanto profissional, né? Aqui na Católica, depois aí no seu trabalho na Espanha, no mestrado, no doutorado também. Então, fico muito feliz de poder participar contigo e muito feliz pelo convite, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço, Manuel. É um prazer, é um autêntico prazer te receber aqui, né? Esse papo que eu estou fazendo com os meus amigos que são especialistas em várias áreas. A gente já conversou sobre educação e finanças, saúde, sobre política internacional, sobre vários assuntos. E é um papo que está rolando e que depois, apesar do direct aqui ser um pouco rápido, a gente falar, a live ser muito rápida, muita gente depois entra em contato, fala bastante comigo e dá o feedback dessa nossa conversa aqui, porque é uma conversa entre amigos. E por que eu acabei convidando vocês e te agradeço novamente por participar aqui comigo dessa conversa, dentro de um espectro maior dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Desse futuro comum que estamos tentando traçar para a humanidade, a Agenda 2030, a educação é muito importante, se não é um dos mais importantes pontos a serem trabalhados. E você, melhor do que ninguém, das pessoas que eu conheço, pode falar para a gente com muita propriedade sobre educação. Inclusive, eu vou te apresentar para quem não te conhece, né, para ficar registrado aqui. Inclusive, tem uma colinha, porque eu peguei o seu lápis, né? O professor Manuel Barbosa atualmente é professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, ele é ex-superintendente executivo na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, é conselheiro estadual de educação, né, com ênfase, trabalha sempre com ênfase nos sistemas educacionais, atuando principalmente nos temas de educação, movimento estudantil, políticas públicas educacionais, meio ambiente, a reforma urbana e educação de jovens e adultos, né? O Manuel estava conversando comigo antes da gente começar isso daqui e me contou uma série de coisas que ele está trabalhando atualmente como conselheiro no Conselho Estadual de Educação. E a minha proposta nessa conversa é que a gente fale dos 3 níveis de educação, né? Assim, depois ele vai me corrigir, seguramente, porque são outros níveis, né? Mas sobre a educação básica, o ensino médio e logo o ensino superior, sobretudo agora dentro desse contexto da pandemia, porque pegou todo mundo de surpresa, mais ou menos de surpresa, a gente pode fazer uma crítica, porque o Brasil já sabia mais ou menos como a coisa ia se desenrolar, levando em consideração o que aconteceu com os outros países, mas o Brasil também teve e ainda enfrenta, por conta de tudo que está acontecendo, esse novo início de semestre, esse desenrolar do ano letivo de 2020, inclusive, nessa semana, com autorização para o não cumprimento da carga horária letiva, que é a carga horária regulamentar no Brasil. Tudo isso traz uma série de dificuldades e eu tenho certeza que o Manuel vai poder assim, tirar várias dúvidas nossas.
Para você que está acompanhando a gente agora, muito obrigado. Você pode clicar no linkzinho aí embaixo, enviar para os seus amigos, para os seus colegas, convidando eles para participar e mandar a sua pergunta aqui para a gente. Bom, Manuel, para começar, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. A pandemia não pegou todo mundo de surpresa, mas o Conselho Estadual de Educação de Goiás conseguiu lidar muito bem, o Estado de Goiás, de uma forma geral, conseguiu lidar muito bem com a pandemia, sobretudo dentro do campo da educação. Você pode contar para a gente mais ou menos qual foi o papel mais relevante, o que o Conselho Estadual conseguiu levar a cabo para ajudar os estudantes e os professores e a rede inteira de ensino de Goiás para frente nessa pandemia, sem deixar a bola, a peteca cair, por assim dizer? Olha, Hugo, primeiro a gente precisa delimitar aqui os espaços de cada um, né? O Conselho Estadual de Educação, ele é um órgão normatizador e fiscalizador da educação. Portanto, ele não é um órgão executor, não é ele quem executa a política, né? A grosso modo, como se fosse o poder legislativo do poder executivo. Desde o início, né, da pandemia, que foi uma surpresa no sentido da gente não ter vivenciado algo tão grande assim, pelo menos a minha geração não vivenciou algo, né, a nossa geração, né, não vivenciou algo tão grande assim, mas sobre a liderança do nosso presidente, que é o professor presidente do conselho, né, nós conseguimos estabelecer aqui em Goiás o que nós chamamos de REAMP. O que é o REAMP? É o Regime de Aulas Não Presenciais. Naquele momento, ninguém sabia se nós passaríamos um mês, se nós passaríamos 2 meses, se nós passaríamos 3 meses, né? Então, as pessoas estavam se perguntando o que nós íamos fazer. E aqui o conselho, para que nós pudéssemos manter uma unidade do sistema, porque o conselho ele é normatizador, fiscalizador da educação básica, da educação fundamental 1, fundamental 2, né, do ensino médio e também de 5 instituições de nível superior, além da educação profissional e educação especial aqui. Então, para que nós pudéssemos manter uma unidade desse sistema, era importante que a gente tomasse decisões em conjunto. Então, no dia 17 de março, nós criamos o REAMP, que é o Regime de Aulas Não Presenciais, resolução número 02, né, aonde nós colocamos que o sistema educativo ele poderia ter a aula, né, só que não presencialmente. E aqui é importante dizer uma outra coisa. Não é o conselho quem diz se nós teremos aulas presenciais ou não presenciais. Quem diz se terá aula presencial ou não presencial é a autoridade sanitária. É a Secretaria da Saúde. Ela quem organiza isso. Cabe a nós somente regulamentar, normatizar. Como é que nós iríamos fazer, então? Pense você, só na rede estadual nós somos mais de 940 unidades escolares distribuídas por 246 municípios em Goiás, né? Eu estou falando da rede estadual, fora que nós temos mais 163 cidades municipais que não compõem sistema próprio de educação e são jurisdicionadas a nós. Então, nós estamos falando de um número, mais ou menos, de 700 mil estudantes em Goiás inteiro. Você já imaginou se cada rede, então, falasse assim, olha, eu vou dar férias, eu vou fechar 15 dias, eu vou voltar daqui 2 meses, né? Concomitantemente a isso, nós temos um outro problema, porque nós temos que garantir o que você falou por último aí, que são as horas, atividades, né? E naquele momento nós ainda tínhamos que cumprir os 200 dias letivos do ano de 2020. E um terceiro problema que é uma questão trabalhista. Os professores têm direito a férias de 30 dias ininterruptas, seja os da rede pública ou seja da rede privada. Então, entende como era mexer em um caldeirão de interesses diversos, né? E eu acho que a gente conseguiu, com muita parcimônia, com muita calma, com muito cuidado, convencer a rede estadual de Goiás que a gente precisava ter uma decisão única, que nós precisaríamos parar todos para que quando nós pudéssemos voltar, nós voltássemos todos. No Brasil não aconteceu assim. Então você tem estados que a rede particular parou um tempo, a rede municipal parou outra, a rede estadual parou, a universidade, né, parou de um jeito. Então foi muito diverso.
Aqui em Goiás, o professor Flávio, que é o nosso presidente do conselho, conseguiu construir, até porque ele é presidente do sindicato das escolas particulares, né? Ele conseguiu fazer com que a gente tivesse essa unicidade, o que o tempo nos mostrou que foi a melhor forma possível. Esse é um ponto. Depois da resolução 2, nós editamos outra série de resoluções, porque nós editamos a resolução 2 para 30 dias. Depois nós tivemos que editar outra para mais 30, e aí editamos outra. Se eu não me engano, nós estamos na 4ª resolução, a última que a gente editou agora, permitindo o REAMP até 19 de dezembro de 2020. Isso não significa que nós não teremos aulas presenciais em 2020. Repito, é decisão da autoridade sanitária se nós vamos voltar ou não, né, presencialmente. Mas nós permitimos que esse regime dure até o dia 19 de dezembro para que as próprias redes possam se organizar. Porque aqui nós temos uma série de documentos de alunos que precisam ser normatizados. Nós temos atividades que precisam ser analisadas, atividades extracurriculares que foram passadas para os alunos. Nós temos calendário que nós precisamos normatizar também. Então, eu estou falando de um ponto de vista que é um ponto de vista burocrático da educação. Nós vamos falar do ponto de vista pedagógico, né, que é o mais importante. Mas do ponto de vista burocrático, a gente conseguiu chegar nesse consenso. Era justamente nisso, Manuel, que eu queria entrar, porque o Estado de Goiás conseguiu avançar muito bem nessa normatização, claro, sempre por debaixo daquilo que vem da autoridade sanitária, que é o mais importante, e é o que a gente vem falando aqui, o que eu venho falando com todas as pessoas com quem eu estou conversando, a importância de dar atenção para as autoridades sanitárias, porque é uma crise sanitária que, infelizmente, no Brasil acabou se tornando uma crise política também. A crise da Covid-19 acabou sendo politizada no Brasil. Mas está sempre por debaixo daquilo que nos diz a autoridade sanitária. Inclusive, eu te comento, eu estava acompanhando agora, antes da gente entrar aqui ao vivo, as notícias aqui na Espanha, porque o ano letivo aqui começa em setembro e termina em junho, né? Ele é um pouco diferente, ele começa depois que acaba o verão e termina no ano seguinte. E aqui ainda há uma indecisão absurda, porque vai começar agora em setembro, como será o retorno às aulas, porque nós estamos voltando, já está começando novamente a segunda onda de contágios. E há uma indefinição muito grande por parte da autoridade central do que fazer com a educação. Se vão voltar a 100%, se vai diminuir o número de alunos em sala, se vai conseguir ter infraestrutura para manter esses alunos em casa, ou como é que vai se lidar com isso. Por que eu estou te contando isso? Para te perguntar justamente sobre essa infraestrutura. Porque, no final das contas, a pandemia também, eu sei que o Conselho tem muito mais esse papel de fiscalizar e de legislar sobre a educação, mas você também tem aí o seu lado professor e acompanha isso mais de perto. A pandemia acabou deixando claro para a gente uma série de debilidades da educação brasileira em geral, sobretudo no que se refere a equipamentos informáticos. Eu lembro da nossa época, porque a gente tem quase a mesma idade, o que era ter um laboratório de informática no colégio. E a pandemia mostrou para a gente que sem internet a gente não consegue ir muito longe agora. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Olha, Hugo, a discussão de novas metodologias educacionais, ela sempre aconteceu e vai acontecer sempre, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando eu fazia a faculdade, né, quando eu cursei o meu curso de pedagogia, uma professora da pedagogia falou uma coisa que nunca me saiu à cabeça. Ela falou de um teórico da área do direito chamado Cesare Beccaria, ou Beccaria, aonde esse teórico, ele foi o primeiro teórico que apresentou qual seria o formato ideal de um presídio, que eu me fugiu o nome aqui, mas eu vou me lembrar. Mas o formato é o seguinte: é um prédio central, né, onde fica a administração do presídio, e você faria presídios em alas. Ala A, ala B, ala C, ala D e ala E. E ela perguntou para a gente se isso tinha alguma correlação com a sala de aula. Se você olhar uma sala de aula hoje, né, é exatamente esse modelo que nós temos. A professora ou o professor no prédio central, aqui no meio da sala, e as filas, né, dos alunos, ou seja, as alas, né? Nós estamos em 2020 e as salas de aulas ainda são assim.
numa geração absolutamente diferente da nossa. De uma geração que tem uma visão, um layout mental extremamente diferente, né? Uma geração que sabe mexer num iPad, sabe mexer num aparelho tecnológico como esse, como eu não sei, não imagino você, mas eu tenho algumas dúvidas e eu tenho sobrinhos, né, mas crianças ainda, 10, 9 anos de idade, que têm uma capacidade de layout mental que é diferente da minha. Então nós estamos falando com essa geração como nós falávamos com a geração da década de 70, da década de 40, ou seja, a mesma coisa. Para pegar um outro exemplo, se você pegar uma pessoa hoje que ela viveu na década de 10, 1910, e transportá-la, né, se fosse possível, para 110 anos depois, vamos colocar 1920, que aí fica 100 anos, né? E transportá-la para 2020, ela iria andar na cidade e ela não iria reconhecer nada. Concorda comigo? Sim, mas se ela passasse na porta de uma escola, ela saberia que ali é uma escola, porque o modelo é o mesmo. Então, a discussão de modelos metodológicos, ela é uma discussão extremamente salutar. O que a pandemia trouxe para a gente foi uma agilização, vamos dizer assim, das reais necessidades que nós temos. Então, olha só, você está aí na Espanha, né? Eu estou aqui conversando e nós temos um número de pessoas que estão em locais diferentes nos assistindo nesse momento. Então, por que a educação também não pode ser assim? Por que a educação também não pode ser interativa, né? Então, a pandemia trouxe isso para a gente. É claro que, com isso, nós trouxemos dificuldades enormes. Primeiro, as dificuldades do ponto de vista econômico. Nem todos os alunos têm acesso aos bens, seja ao iPad, seja à própria internet, né? A gente costuma sempre falar da nossa realidade, e a nossa realidade é quando a gente achar que todos, né, têm esses aparelhos. Mas você de Goiás sabe, nós temos aqui, por exemplo, cidades a 200, 300 quilômetros que são cidades de dificílimo acesso, né? Nós temos comunidades quilombolas em Goiás, nós temos que são comunidades indígenas, né? Nós temos comunidades que estão extremamente afastadas dos grandes centros, onde a internet não chega. Mesmo aonde a internet chega, qual que é a dificuldade? É fazer com que o material chegue no aluno, a prova chegue no aluno, a tarefa chegue no aluno. E, além disso, uma outra coisa. Eu estava conversando agora pela manhã com uma professora amiga minha e ela estava me relatando o quanto os pais têm reclamado do número de atividades que nós, professores, passamos para os filhos, né? E aí eu fui relembrar uma coisa com ela. Eu sou pedagogo. Então, a minha área de atuação é ensino fundamental 1. Então, já fui alfabetizador e tudo mais. Para você dar uma aula, para você pegar uma sala, um exemplo, turminha B, segundo ano, né, que a gente chama, de alunos de 8 anos de idade, das 13 horas até as 17h15, que é a sua aula, ou seja, nós estamos falando de 5 horas e 15, com um pequeno intervalo de 15 minutos, com alunos de 8 anos e 30 alunos numa sala de aula, você imagina o volume de atividade que nós temos que fazer para que, né, a gente fique esse tempo todo. Então, as dificuldades são enormes. Porém, até nós do Conselho também entramos nessa discussão, nós editamos resolução, inclusive, não só do ponto de vista de normatizar a burocracia, mas também de como dar aula, né? De qual o objetivo que nós devemos fazer. Porque a educação, ela precisa ter método, ela precisa ter objetivo, ela precisa ter avaliação. Eu preciso entender se o meu aluno compreendeu o conteúdo que eu passei. Eu preciso verificar, metrificar se o meu aluno aprendeu aquilo que eu quis passar para ele. Claro que cada aluno aprende de um jeito, no seu tempo, no seu modo, tudo bem. Só que eu preciso ter essa métrica. Então são dificuldades que, vou te falar, é fácil? Não é. É um sucesso absoluto? Não é. Mas educação é relações humanas. E em relações humanas nada é tão exato assim, né? O que eu posso te garantir é que os professores aqui de Goiás, de todas as redes, e do Brasil inteiro, né, converso com amigos professores também de outro estado, a gente tem se desdobrado aí para fazer o melhor. É justamente isso que eu queria te perguntar, Manuel, porque foi um esforço humano, dos recursos humanos,
para fazer essa realidade vir à tona. Eu lembro de ter lido em algum lugar que, inclusive, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, pensou em algum momento, inclusive, de transmitir algumas aulas pela TV Brasil Central, porque era uma das únicas formas de fazer com que essa infraestrutura, que ainda não existe, e ela não existe, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Fundeb, ela não existe por falta de investimento pesado em educação por parte do Estado brasileiro, e a gente, como eu comecei essa live falando, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos pontos principais é a educação, porque a gente não pode deixar ninguém para trás, e a Agenda 2030, que é cumprir essas metas e objetivos até o ano 2030, deixa muito claro que sem educação a gente não vai conseguir avançar. E o que eu dizia sobre os recursos humanos é que os professores tiveram que se desdobrar muito. Primeiro, para dar conta desse volume de trabalho, porque duplicou, querendo ou não, aulas à distância pesam muito mais, requerem muito mais planejamento e atenção dos alunos, porque está todo mundo ainda muito perdido nessa nova metodologia. Segundo, porque fazia falta um treinamento nessas novas metodologias, de como usar o Zoom, de como usar os aplicativos de teleconferência, etc., de como organizar as salas de aula nesse modelo. E terceiro, de também sofrer pelo aluno que não está aprendendo porque ele não tem acesso a essa infraestrutura. E aí aqui eu fiz toda essa linha para falar para você e te perguntar. A gente continua acumulando problemas, o Brasil acumula problemas do século XVIII, XIX, XX, e parece que se a gente não conseguir avançar nesses pontos principais sobre a educação, a gente vai continuar acumulando problemas no século XXI, com relação à educação, verdade? Olha, nós avançamos muito, principalmente na minha avaliação, da década de 80 para cá. Nós conseguimos construir bases importantes na educação brasileira, principalmente após a Constituição de 88, nós vamos falar daqui um pouquinho, né, do Fundeb, né, que começou ali com o Fundef, que é um Fundo de Desenvolvimento, né, nós conseguimos uniformizar, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, nós conseguimos uniformizar a questão da matrícula para a primeira infância, né, nós conseguimos aprovar que antigamente nós tínhamos creches, né, e hoje nós não temos creche, nós temos centros de educação, seja centros municipais de educação ou centros privados de educação. Eu acho que nós tivemos uma popularização do ensino profissionalizante do ensino profissional, né, ainda no governo Lula, que também é muito importante a gente debater isso. Nós tivemos uma expansão das vagas na rede superior de educação, também muito importante. Nós temos um plano nacional de educação, que por mais que ele não esteja sendo cumprido 100%, mas nós temos plano, nós temos metas, ou seja, nós temos de quem cobrar, né? Agora, isso, ao tempo, vai evidenciando as contradições, né? Vai evidenciando as dificuldades, e essas dificuldades precisam ser dirimidas, né? Com criatividade dos gestores, com compromisso, principalmente, né? Porque sem recurso, é o que eu sempre digo, sem dinheiro nós não vamos a lugar nenhum, né? Essa é a verdade. E se você for pegar bem, você está aí na Espanha, pode dizer melhor para a gente, né? A cultura da Europa, que é uma cultura bem diferente da nossa, há uma valorização enorme, né, pela educação, né, para a educação. Aqui no Brasil, ouve-se muito dizer, salvem o professor, salvem a professora, né? Vamos investir em educação, mas a qualquer momento que se fala de você transferir mais recursos para a educação, olha, não podemos fazer isso, temos teto de gastos, precisamos manter o equilíbrio fiscal, né? Eu sempre me pergunto, equilíbrio fiscal para quem? A gente precisa ter equilíbrio da nossa sociedade, ter acesso à educação, à cultura, e, né? Eu escrevo artigos também, né? O último artigo que eu escrevi para um jornal local nosso aqui, Opção, onde eu coloco que educação ela gera riqueza. Educação gera riqueza. Um povo educado é um povo rico, um povo pobre. Não só do ponto de vista social, eu estou falando do ponto de vista econômico. A educação gera riqueza, né? Um povo deseducado, para ficar num exemplo básico,
Se nós trazemos uma grande indústria para Goiás e nós não tivermos mão de obra qualificada para operar nessa grande indústria e ela trouxer profissionais de outros estados ou até de outros países, qual é a riqueza que essa empresa trouxe para a região da cidade ou do estado de Goiás? Nenhuma. Né? Então, essas dificuldades elas sempre aparecem. Mas aí, eu fiz esse histórico um pouco do como a educação, né, no Brasil, claro, muito rápido, né, como a educação no Brasil tem passado, para mostrar para você que nós temos aqui no Brasil uma questão muito interessante. A classe média brasileira, ela sempre privilegiou a educação para os seus filhos e relegou para a classe mais pobre uma educação, vamos dizer assim, mais básica. Né? O mínimo. Então, né? assim, o mínimo. Nós chegamos no consenso que todos têm que ser alfabetizados. Ok. Mas nós ainda estamos com dificuldade de que todos precisam ter acesso ao ensino profissional e ao ensino superior. Ou que seja aqueles que optem pelo ensino profissional para seguir uma carreira, né, porque nem todos querem ir para o ensino superior, não é uma obrigatoriedade, né, mas que aqueles que queiram ir tenham direito e acesso ao ensino superior. Então, com isso, nós vamos fazendo um gargalo econômico e social. Eu vou te dar um exemplo. Eu me formei no ensino médio em 1999. Quando eu terminei o ensino médio, somente 5% dos jovens que saíram da educação do ensino médio chegaram à universidade. Eu não fui um deles. Eu só cheguei na universidade em 2006, ou seja, 6 anos após. Isso faz uma diferença enorme na minha vida. 6 anos que eu não cheguei no ensino superior. Eu poderia ter feito um concurso, né? Eu fui fazer um concurso em 2010, 10 anos após eu sair do ensino médio. Então, se eu tivesse feito ensino superior, começado ali no ano 2000 e terminado em 2004, eu teria ganho 6 da minha vida. Eu dei conta ainda de correr atrás pelas condições que me foram propostas, ótimo. Mas quantos da minha geração não conseguiram? E hoje estão em subemprego. É o que me chama muito a atenção, porque você usou 2 palavras aqui, que é correr atrás e criatividade. Criatividade, eu sei que ela não tem limite, você como pedagogo pode dizer para mim que ela não tem limite, nós seres humanos temos uma criatividade absurda. Mas essa criatividade, quando se fala de gestão pública da educação, ela tem limite sim. Né? O professor ele não consegue fazer milagres. Ele pode ser criativo, mas ele não é um santo milagreiro. E sem investimento forte e pesado, a gente não consegue pensar em modelos educacionais. E olha que o Brasil é super criativo em adotar medidas fantásticas. Quando eu me permito, eu não sou especialista em educação, mas trabalho com políticas públicas e tento de vez em quando fazer algumas comparações, porque isso é básico para pensar em como avançar. Eu vejo que nós brasileiros, a educação brasileira, tem modelos fantásticos para uma série de coisas, mas há sempre o entrave de que se aposta muito na criatividade, mas sem investir nessa criatividade. Eu imagino essa criatividade com investimento de grana, investimento econômico, aonde a gente poderia chegar. E é justamente isso que você fala, que acaba gerando essa necessidade do correr atrás todo o tempo, né? Várias pessoas, sobretudo as pessoas que não têm acesso à educação, uma educação básica de qualidade, a um ensino fundamental minimamente decente, por assim dizer, e ter que correr atrás depois para chegar mais ou menos no nível dessa classe média que simplesmente relega a existência da classe pobre, que é a classe que mantém o Brasil funcionando o tempo inteiro. Querendo ou não, a gente está falando aqui da maior classe de pessoas, dessa classe social, que é a que mantém o Brasil funcionando e que precisa ser, sim, não por meio de uma ideia assistencialista por parte da classe média para a classe baixa, mas sim de ter em conta de que essa classe é quem mantém o Brasil funcionando. E para isso, eu te pergunto agora, com relação a esse Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Ele por fim foi aprovado. Você pode comentar um pouco para a gente como é que ele funciona, qual que é a ideia do fundo? Ainda não. Eu estou acompanhando aqui pela TV Senado, ele ainda não foi aprovado. Entrar na pauta de votação hoje. Tá. Ele vai entrar hoje, então a gente vai cruzar os dedos aqui.
Vamos cruzar os dedos. Ainda no final da década de 90, início dos anos 2000, nós criamos o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, né? O que consiste, e depois a gente transforma o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O que constitui? Ele é um grande fundo, onde todos os entes federados, municípios, estados, aportam recursos neste fundo, para depois ele ser redistribuído. Alô, tá me ouvindo? Sim. Perdão. Então, para depois ele ser redistribuído. Esse fundo, para você ter uma ideia, ele é um fundo de 176 bilhões de reais no ano passado. 176 bilhões de reais. Depois ele é redistribuído. O governo federal, que não tem obrigação estatutária, né, regimental, pela Constituição, de aportar recursos na educação básica, porque a obrigação dele é o ensino superior, né, o que é um erro aqui no Brasil, mas enfim, é um tema para um grande debate. Você, como especialista em políticas públicas, sabe bem disso, porque a União é aquele que mais arrecada e cuida da menor rede de educação. Ao contrário, o município é o que menos arrecada e cuida da maior rede de educação. É uma coisa ilógica, né? E eu me atrevo a dizer aqui, você pode até me corrigir, seria a maior rede de educação e a mais importante, porque se nós não cuidamos da educação básica, a gente começa a falhar em todos os outros estágios da educação. Então, ainda sobre o Fundeb. Então, esse fundo, ele não era permanente. Ele era um fundo que tinha data, né? Então, ele acaba agora, no ano de 2020. Qual que é o esforço da categoria no Brasil que nós pudéssemos fazer? Nós pudéssemos aprovar o Fundeb permanente, para que ele, então, seja uma política de Estado e não de governo, né? Independente do governo que vai entrar, ele vai continuar. Que a gente aumentasse a participação da União, na complementação. Antes era 10%, ou seja, de 176 bilhões, aí a União entrava com 17 bilhões e pouco, né? A gente aumentasse isso, a gente conseguiu escalonar de que até em 2026 o governo federal aporte 23% do valor do fundo. Então, a grosso modo, se em 2026 o fundo for de 200 bilhões de reais, o governo federal vai aportar mais 23 bilhões de reais. Outra questão importante é porque o salário dos professores ele é indexado ao Fundeb. Alô? Alô? A gente está te ouvindo, Manuel. Estamos te ouvindo. A imagem está congelada, mas eu continuo te ouvindo. Então, assim, o salário do professor é indexado ao Fundeb. O Fundeb, ele tem uma média que é valor por aluno. Quanto custa um aluno? Qual é o valor de um aluno por ano? Vou te dar um dado. Você sabe quanto custa um aluno na rede particular, um aluno de ensino médio, por ano? 28 mil reais. 28 mil. Você sabe quanto sabe quanto custa um aluno da rede do ensino médio público? 4.500 reais. Uau. Então, daí você vê que o valor do investimento... Na rede estadual, a gente faz um aluno da rede privada. Exatamente. Então, assim, a gente precisa, então, aprovar o Fundeb. Aí, por isso que eu te digo que ele não foi aprovado. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora ele está sendo votado no Senado, né? Já foi relatado, o senador Flávio Arnes, lá de Santa Catarina, e vai para votação hoje. Qual que era a grande discussão? Foi votado integralmente na Câmara dos Deputados, e a discussão era se nós conseguiríamos também aprovar o CAC. O que é o CAC? Que é o custo aluno qualidade. O CAC é quem vai fazer com que, independente se o aluno é do OIAPOC ou se ele é do Chuí, né? Para trazer um exemplo aqui de Goiás, se ele é de Santa Terezinha de Goiás ou se ele é de Goiânia, o valor dele vai ser o mesmo. Então, se ele custa R$ 4.500 aqui em Goiânia, ele vai ter que custar R$ 4.500. O valor do investimento vai ser o mesmo. Com isso, nós vamos diminuir as distâncias, né, sociais e educacionais desse aluno. Porque na educação, tudo, se o professor ganha bem, ele trabalha melhor. Se a escola tem infraestrutura, estou falando de infraestrutura, não só a internet,
telhado, eu estou falando de quadra de esportes, né? Eu estou falando de arquitetura própria para receber um aluno, porque eu não posso construir um colégio para crianças de 7, 8 anos com a mesma arquitetura para alunos de 16 anos. São diferentes. A cor é diferente, o formato é diferente, porque, Hugo, tudo na escola é pedagógico. Desde que a criança entra na escola, tudo é pedagógico. Como ela fala com o porteiro, com a merendeira, com o secretário da escola, com o professor, a arquitetura da escola, tudo tem que dialogar, né, para que essa criança aprenda. Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho uma mania até hoje que é de ficar contando as coisas, né? Então eu vou num determinado local, tem uma grade, aí eu fico contando quantas grades tem ali. Isso foi fundamental no meu processo de alfabetização numérica, porque eu fui aprendendo, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Então a arquitetura também compõe esse escopo. Então o Fundeb, ele é fundamental, né, para que a gente possa ter um financiamento, né, da educação. Você sabe que a Constituição brasileira diz o seguinte: estados e municípios têm que aportar 25%, ou seja, 1/4 do que arrecadam em educação. Mas é diferente, porque, presta atenção, São Paulo, os 20% de São Paulo é diferente dos 25% de Goiás. Concorda comigo? Claro. O estado mais rico brasileiro. Então, como é que eu vou fazer o aluno de Goiás ficar minimamente, né, na mesma calibragem do aluno de São Paulo? Aí é o Fundeb. E você sabe que nós somos um país de extensão continental. Nós temos 8.511.893 metros quadrados. Eu não sei aí na Europa quantos países isso daria. Imagino que, sei lá, Eu não 4, vou me arriscar a dizer 5. quantos, mas são vários. A Espanha cabe dentro de São Paulo e um pedacinho de Minas Gerais, para você ter ideia. Portugal é Nossa, Sergipe. Assim, que é enfim, o menor estado brasileiro. é pequeno. Não sei se é Sergipe, mas assim, em comparação é bem pequeno, né? Aham, E de aham. fato, Manuel, E, isso é uma coisa que talvez seria muito interessante, porque o Fundeb ele é fundamental, fica muito redundante falar sobre isso, mas é ter o Brasil ter essa noção, e eu espero que algum dia nós tenhamos governantes que, em primeiro lugar, tenham políticas de Estado e que coloquem políticas de Estado em prática com mais frequência, que não são só para 4 anos ou para 8 anos, e que tenham noção de que um país de dimensões continentais precisa de uma gestão de dimensão continental, de coordenação nas políticas públicas, inclusive de uma gestão muito mais em rede de todo esse processo. E dizendo isso, eu te pergunto, o MEC, né, deveria ter um papel fundamental na gestão de gerenciar de alguma forma os processos todos, porque o MEC, no final das contas, é quem está no nível mais alto com relação à sim, educação brasileira, é quem é a cabeça pensante das políticas públicas gerais de educação no Brasil. sim, Deixou todo mundo a ver navios durante a pandemia. E isso eu tenho certeza que eu acho. Claro, existem vários técnicos, eu conheço técnicos que trabalham no MEC, burocratas ali, burocratas no bom sentido, que fazem com que o ministério funcione. Mas a falta de um ministro, assim como a gente tem o mesmo problema na saúde hoje em dia, que encampe a ideia da educação como um ponto fundamental e que, de alguma forma, capitaneie o que tem que acontecer na educação brasileira, sobretudo durante a pandemia e agora nesse pós-pandemia, porque o Brasil ainda sofre com quase 111 mil mortos hoje, eu acho que já bateu a marca de 111 mil mortos. Isso é uma tragédia. Inclusive, vários estudos aqui, por isso que eu te comentava antes, que a preocupação de voltar às aulas aqui na Espanha, porque apesar dos jovens não ingressarem nos hospitais, eles têm uma carga viral super alta e eles levam os vírus para casa, contaminam os avós, e os avós sim adoecem e morrem. O que eu dizia para você, então, nesse caso, é que o MEC pecou de não ter essa... Na verdade, o governo federal inteiro está pecando de forma sistemática nesse processo. Mas
a participação do Fundeb nesse avançar na educação brasileira e de cobrir essas lacunas que a gente vem acumulando, apesar de todos os avanços desde a década de 1980, é fundamental, sobretudo para acabar com essa disparidade entre os alunos das mais variadas regiões. E olha que o Enem já conseguiu, de alguma forma, melhorar isso, porque a gente colocou todo mundo mais ou menos no mesmo barco e fazendo com que tivesse que pensar numa base nacional curricular comum, que é outro ponto que eu queria que você comentasse para a gente aqui. Como é que vai funcionar isso daí? Se a gente vai conseguir ou não ter dentro de um país continental uma base nacional curricular. Antes de falar da BNCC, deixa eu falar um pouquinho sobre o MEC, né? Aqui, a despeito da opinião ideológica de A ou B, em quem votou, em quem deixou de votar, né? Porque nós vivemos um estado quase policialesco, né? Durante as eleições aqui de presidente, né? Eu acredito o seguinte: todo governo, quando ele ganha a eleição, ele tem o direito de imprimir, claro, sobre os preceitos da Constituição, das leis maiores, mas ele tem o direito de imprimir a pauta pela qual ele foi eleito. Mas eu vejo que o MEC perdeu, nessa gestão, perdeu muito tempo com assuntos absolutamente desnecessários. Na educação infantil, por exemplo, Fundamental 1, nós chegamos ao nível do ministro, o ex-ministro da Educação, e fazia a discussão se nós teríamos um método fonético ou silábico de educação. Ou seja, o Estado, né, se basear. Nós temos técnicos extremamente, e essa é uma discussão para nós da pedagogia que, enfim, já está até ultrapassada, né? Mas o ministro pegou isso como uma questão ideológica, né? E dizendo que determinado método era de esquerda e determinado método era de direita. Ou seja, um disparate, ninguém queria dizer. Nós tivemos o primeiro ministro da Educação que não falava português, que ele era colombiano, né? E nós tivemos o segundo ministro da Educação que não entendia de educação. Então essa é a realidade que nós temos aqui. Temos esse novo terceiro ministro aí, vamos aguardar o que acontece. Isso criou um fosso enorme na educação no Brasil, enorme. O MEC não só não ajudou, como em alguns casos ele atrapalhou, né, algumas discussões. Em específico, no Fundeb, nós só conseguimos chegar aonde nós chegamos no Fundeb porque o Ministério da Educação não entrou. Porque se o Ministério da Educação tivesse entrado na discussão, nós não estaríamos aonde nós estamos hoje. Eu coloco o Fundeb hoje. Me dói escutar isso, Manuel, porque a gente sempre tem a ideia de que os ministérios, eles estão, né, o ministro é alguém que está delegado para trabalhar dentro de uma área específica. E se o MEC, que é o Ministério da Educação, não consegue avançar nas pautas da educação, um dos pontos mais importantes que a gente está conversando aqui, o que a gente pode fazer? Fica todo mundo como barata tonta, né? Pode seguir. Infelizmente, neste sentido, como eu te disse, a despeito da opinião de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto sempre de deixar para o período eleitoral, você sabe, eu tenho participação política, né, gosto de atuar na política, faço isso por vocação, né, enfim. Mas eu quero deixar o debate eleitoral para o debate eleitoral. Vamos discutir a gestão. A gestão, no sentido da educação, ela não está boa, infelizmente. Vamos aguardar que esse novo ministro aí possa, né, nos ajudar e não nos atrapalhar. Falando um pouco do NCC, se nós estamos falando que o Fundeb ele precisa diminuir a distância do ponto de vista econômico, financeiro, né, das disparidades na educação, nós também, do ponto de vista pedagógico, precisamos diminuir. Concorda comigo? Por isso, nós queremos uma base nacional comum curricular. O que é essa base? Essa base ela não engessa do ponto de vista pedagógico a educação brasileira. Longe disso. Ela não é para isso. Ela foi feita para que nós tivéssemos parâmetros mínimos. Inclusive, há um tempo atrás, ou seja, parâmetros curriculares nacionais. A Base Nacional Comum, ela traz a seguinte ideia, que o aluno do 5º ano aqui de Santa Terezinha, Goiás, que ele tenha
a mesma formação do aluno de quinto ano aqui de Goiânia, salvaguardando algumas especificidades, né? É claro que se você for pensar no Acre, é claro que ali você tem matéria, perdão, tem disciplinas, né? Aonde é necessário colocar, né? Porque faz parte da cultura, mas as ciências, em história, em geografia, nós estamos condensando e diminuindo a diferença do ponto de vista pedagógico. Então, a BNCC é isso. Aqui em Goiás, nós já aprovamos a BNCC do ensino fundamental, né? Esse ano, desde o ano de 2019, nós já estamos com a BNCC do ensino fundamental. Precisamos aprovar ainda a BNCC do ensino médio, né? Agora, o ensino médio, Hugo, ele é um desafio extremamente grande para nós aqui. Porque o ensino médio, ele, ao longo do tempo, ele foi meio que se perdendo, né, aqui na educação. Eu vou explicar por quê. O ensino médio, ele tem uma característica da seguinte forma. A classe média, ou os ricos, querem que seus filhos vão para a universidade. É o sonho, enfim, é o projeto de vida, né? E nós temos uma grande parte da população brasileira, né, que não vai para a universidade, porque nós não temos vaga para todo mundo. Esse ensino médio, ele começou a deixar de fazer sentido para aqueles que não vão para a faculdade. Porque até a década de 90, nós tínhamos o ensino médio, aí nós tínhamos o que a gente chama de científico, que era o ensino médio do jeito que nós temos hoje. Nós tínhamos o contabilista, que era para a formação de contadores, técnicos em contabilidade, e nós tínhamos o outro, que era o magistério. Né? Ou seja, a pessoa saía do ensino médio com, abre aspas, uma profissão. Né? Não era bem uma profissão, mas enfim, era aquilo. Depois nós fizemos o ensino médio extremamente propedêutico, ele é para preparar para o mundo acadêmico. Ele não é para preparar para o mundo do trabalho, ele é para preparar o mundo acadêmico. Ou seja, eu faço o ensino médio para eu passar numa universidade, para eu entrar numa universidade. Talvez e aí, a partir do momento que... preparar para o mundo acadêmico, senão que para preparar para entrar no mundo acadêmico, porque a gente acumula um monte de matéria e que depois, no final das contas, não vai me servir para muita coisa. Você fez pedagogia, eu tenho certeza que as aulas de física quântica foram úteis e são úteis como informação, mas que lá na pedagogia não vai servir muito, né? Mas serviu para o vestibular. Sim. Então, qual que é o desafio que nós temos hoje no ensino médio? É como fazer esse ensino médio ser atraente para esse aluno, né, que ele talvez não vá seguir a carreira no acadêmico. Para isso, nós estamos discutindo aqui os itinerários formativos, né? Ou seja, dentro do ensino médio, nós precisamos discutir outras coisas além disso, da física quântica, enfim, da geografia, né? Acho que nós precisamos discutir projeto de vida, né, do nosso aluno. Nós estamos falando de um aluno em plena adolescência, com dúvidas enormes, né? Então nós precisamos discutir projeto de vida. Nós estamos perdendo jovens para o mundo da criminalidade, para o mundo das drogas, para a depressão. Nós estamos perdendo jovens, uma geração de pessoas para a depressão, que é algo incrível. Se você for numa escola hoje de ensino médio, você vai ver o quanto de jovens estão deprimidos. Olha, é um negócio assustador. Então nós precisamos discutir projeto de vida, nós precisamos discutir que carreira que esse jovem vai seguir, né? Nós precisamos discutir qual que é o foco desse jovem, né? Para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, e principalmente, nós precisamos discutir a entrada no mundo do trabalho. Porque é aqui que vai pegar, aqui é o grande elan, na minha opinião, né? É o grande pulo do gato, vamos dizer assim, que o ensino médio precisa ter. E aí eu acho que nós vamos ter que encurtar com o ensino profissional. Eu não estou dizendo profissionalizante, eu estou dizendo ensino profissional. Nós temos os exemplos dos institutos federais de educação, que ainda no governo Lula, né, nós saímos de 70 e poucos institutos federais, que não é da sua época, que você é muito novinho, mas era Escola Técnica Federal, depois virou Centro Federal de Educação. Depois eu lembro do Cefet, tá bom? Assim, eu sou novinho, mas não sou tão novinho assim também, tá? Eu lembro dessa
essas modalidades. Depois ele virou Cefet, e depois agora Institutos Federais de Educação, né? Nós passamos de 70, 80, se eu não me engano, para mais de 500 no Brasil inteiro. É um passo gigante, né? Em 8 anos, 10 anos, isso foi um passo enorme. Então eu acho que o grande desafio nosso agora é fazer com que o ensino médio ele seja atraente para esse público. Porque nós estamos chegando no momento onde, quando a pessoa sai do 9º ano, quando o aluno ele sai do 9º ano, a família se faz essa pergunta: para que ele vai para o ensino médio se ele não vai seguir a carreira acadêmica? E aí nós encurtamos um espaço que, quem sabe ele vai para a carreira acadêmica, né? Grandes talentos nós perdemos a partir do momento que ele não está na escola. Esse hoje é um grande desafio que nós temos. Manuel, e nesse ponto eu queria aqui chamar para a chave do seguinte, porque o ensino médio perdeu tanto sentido da sua existência por conta da forma que ele tem hoje, que quando a pessoa acorda, quando esse jovem começa a se decidir na vida, passa por essa fase da adolescência, que é toda turbulenta, ele começa a se decidir, ele recupera o tempo com uma prova, como por exemplo o Enem, que valida o ensino médio, e ele busca essa profissionalização nos cursos de ensino superior, que não são pensados para isso. O mundo acadêmico, em teoria, não foi pensado para essa profissionalização. E aí a gente acabou criando, me permitam chamar aqui, de uma jabuticaba brasileira, que foi atribuir às universidades e às faculdades brasileiras todo o trabalho de profissionalização que deveria ser feito um pouquinho antes, dentro desse espaço de tempo em que o jovem está se decidindo, etc. Claro, sempre deixando a margem para a decisão do próprio jovem, para ele seguir esse itinerário, ou do mundo acadêmico, ou do mundo profissional, mas a gente acabou fazendo isso, e essa mescla. Acaba que, no final das contas, eu posso sair do 9º ano, ficar 3 anos sem estudar, esperar chegar a época dos meus 18 anos, que é mais ou menos a idade que bate, faço as provas e consigo acessar a universidade ou uma faculdade. E aí vem outro problema, porque a gente acaba acumulando também na universidade, que tem todo um ritmo diferente, um rito especial para a educação, um problema da formação deficitária, que vem lá do ensino fundamental, do ensino básico, passa pelo ensino médio e chega no ensino superior com uma série de debilidades nessa formação. Ou seja, se a gente não conseguir resolver o que você disse para a gente aí, essa nivelação do Fundeb com essa base nacional curricular comum, e gerar um interesse maior por um ensino médio que seja atraente, que traga itinerários de vida, isso não é um problema só do Brasil. Aqui na Espanha, a Espanha tem um modelo de educação que é um pouco diferente dos demais países europeus. Aqui, o ensino médio, que é a ESO, ou o bacharelado, tem essa pegada um pouco mais profissionalizante, mas existe depois a FP, que é a formação profissional, e você obrigatoriamente não tem que entrar na universidade, no mundo acadêmico. Só para terminar o meu raciocínio aqui e te lançar outra pergunta, Manuel, isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada, talvez, na minha opinião, dentro da consciência brasileira, que o mundo acadêmico ele é uma opção. Ele não é uma obrigação. Ele é uma opção, porque a gente vai para a universidade por vocação, porque quer estudar, porque quer seguir nisso. Inclusive, se eu estiver errado, me corrija, mas o ensino universitário, ele tem que estar disponível, mas ele é meritório. Ele é por meritocracia. Ele não é uma obrigação para todos. No entanto, como o nosso próprio modelo de educação nos empurrou para que todo mundo tenha que ir para a universidade de qualquer jeito, a gente acabou tirando completamente o encanto e o interesse por outros níveis da educação, sobretudo do ensino médio, gerando um problema sério, que é inclusive o desinteresse, a evasão escolar, tanto em todos os níveis possíveis e imagináveis. Bom, a partir dessa reflexão, que eu não sou especialista em educação, mas eu estou vendo se você balançou na cabeça aí, eu fico feliz que você está concordando comigo, eu queria te perguntar, quais são os desafios que a gente tem daqui para frente na educação brasileira? Se a gente consegue avançar na base nacional curricular comum, porque o nosso tempo já está acabando, e no Fundeb, qual seria, na sua opinião, as maiores dificuldades e os maiores desafios que a gente tem para a educação brasileira? Eu estava
balançando a cabeça aqui, porque você tratou de um tema absolutamente polêmico, né, para a educação, e que eu advogo muito nessa causa que você tem colocado e já foi alvo de muitas críticas, né, em relação a isso. Porque o ensino superior, ele é meritocrático, por essência, ele é meritocrático. O ensino superior é meritocrático do ponto de vista de que só alguns merecem estar lá. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o ensino superior, aqui no Brasil, como você disse, nós criamos essa jabuticaba, que é a ascensão social, ela se dá a partir do momento que eu faço um curso superior e eu só vou ter uma profissão quando eu passar, né, por esse ensino superior. Nós exigimos, por exemplo, aqui, que para uma pessoa construir um prédio de 4 andares, que ela tenha um curso de engenharia de 6 anos. Eu não entendo para que eu vou fazer uma pessoa estudar 6 anos numa universidade para um prédio de 2 andares, de 3 andares. Entende? Sendo que no ensino médio, nós temos experiências exitosas, né, dos próprios institutos federais, entendeu? Que eu poderia encurtar isso. Eu poderia encurtar isso do ponto de vista da vida do estudante, mas também do ponto de vista de investimento. Porque lembre-se, educação é investimento, só que alguém está pagando. E quem está pagando é a sociedade. Então, se eu estou, a sociedade, o Estado está pagando, a pessoa ficar 6 anos para depois, ela não vai ser um engenheiro que vai fazer grandes obras, ela não vai trabalhar nas grandes empreiteiras do Brasil, ela vai ser um engenheiro que vai construir casas, né? Ela não precisava ter ficado 6 anos lá. Então, essa jabuticaba, ela é ruim. E o ensino superior brasileiro, o público, ele é muito caro. Ele não é barato. Ele é um ensino superior que, aqui no Brasil, você sabe, não há aporte do serviço público, né? Não há aporte da pessoa, né? Do indivíduo. É só um aporte do Estado. E, obviamente, isso encarece, ele não é barato. E fez com que nós achássemos que a educação básica era o patinho feio da educação, quando, na verdade, é o contrário. Não é que o ensino superior seja o patinho feio, mas que a educação básica que é o importante. Se eu não alfabetizo uma criança aos 6 anos de idade, se essa criança não é alfabetizada, ela vai chegar na universidade com dificuldades de oralidade, com dificuldade de escrita, com dificuldade de interpretação de texto. Eu conheci adultos, né, eu estou vendo até alguns colegas aqui que fizeram faculdade comigo, que estavam aqui assistindo, queria agradecer. Eu conheci adultos, por exemplo, com problemas de espelhamento na escrita. Espelhamento na escrita é quando uma criança escreve a letra E, por exemplo, do lado contrário. Eu estou falando de uma criança de 6, 7 anos, eu já encontrei adultos com 20 e poucos anos de idade com problemas de espelhamento. Aí você pode me dizer, mas isso não é um grande problema? Eu estou falando de um, mas tem sérios problemas, vários problemas. Talvez o maior deles seja a interpretação de texto. Você sabe a interpretação de texto para que eu possa conviver na sociedade, né? Então essa é uma polêmica que, quando a gente tiver outra oportunidade, a gente debate sobre isso. Olha, isso, eu vou ter que te cortar aqui, Manuel, porque já o Instagram está me gritando aqui que faltam 1 minuto e 30 segundos para ele então, nos cortar a live. Eu quero que você termine o seu raciocínio para mim em 30 segundinhos. Olha, eu não consigo dizer para você assim como que a gente vai resolver tudo, né? Mas os grandes desafios da educação brasileira, hoje, eu acho que a gente tem enfrentado eles bem. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o financiamento, né? E o Plano Nacional de Educação. Ou seja, fazer com que a educação seja um órgão, seja uma política de Estado e a longo prazo, médio e longo prazo, e não a curto prazo. Muito bem. Professor Manuel Barbosa, ex-superintendente de Educação no Estado de Goiás, da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, conselheiro estadual de Educação e, claro, meu grande amigo aí, que está em Goiânia, que me mostrou esse pôr do sol maravilhoso aí no fundo, assim, me deu saudade do pôr do sol em Goiânia, que é muito bonito sempre. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Se você gostou dessa live, pode compartilhar, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no meu perfil, você pode compartilhar e mandar a sua sugestão também para próximas lives. O Manuel já está convidado para participar comigo e a gente debater
um pouco mais, com profundidade, esses outros temas. Manuel, deixa seu adeus aí para a galera, por favor. Tchau, Hugo. Obrigado aos colegas de faculdade que assistiram aqui, amigos, né? Até entrou a Federação Goiana de Municípios aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Hugo.